Olá, alunos do 9º ano, como é que vocês passaram a semana? Eu espero que vocês tenham passado bem. E hoje, na nossa aulinha, nós vamos rever, tá certo? Um pouquinho de alguns pontos da semana passada e vamos aprofundar mais eles. Então, a semana passada a gente aprendeu alguns termos, como o primeiro deles, volume, tá certo? Então, a gente aprendeu o quê? Que o volume são as dimensões que o corpo tem, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa d'água, aquela caixa d'água tem um volume, né? Por exemplo, esse meu cubo aqui, ó, o cubo mágico, né? Ele é um exemplo claro e óbvio de um formato quadrado, que a gente chama de cubo. Nesse formato aqui de sólido geométrico, ele tem todas as faces iguais. Então, o que seria faces? As faces são esses ladinhos que ele vai possuir, ó. São ao todo 6 faces. Eu sei disso, né, por causa do dado, né? Então, o dado, ele tem 6 faces, tá certo? E as arestas vão ser esses ladinhos aqui, certo? Então, cada cubo quadrado do mundo tem 12 arestas, tá certo? Então, como eu tinha falado, né? O cubo, ele tem as 6 faces, 12 arestas. Então, como é que eu vou saber o volume de um cubo? Para mim saber o volume de um cubo, ou seja, o quanto tem ali, o quanto de espaço ele ocupa, eu vou utilizar essa fórmula, que é volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Só que tem um detalhe, gente, eu sei que o cubo, ele tem todas as suas faces iguais. Então, existe uma formulazinha mais fácil e resumida de como encontrar o volume, tá certo? Então, o volume é igual a quê? A 3 lados, a lá os lados elevados ao cúbico. Sempre que a gente for falar em volume, a gente fala em cúbico, tá certo? Metros cúbicos. Então, a aresta seria o quê? O ladinho lá, né? Então, o que eu faço? Por exemplo, eu tenho uma aresta de 30 centímetros. Então, eu sei que como é um cubo e o cubo é quadrado, vão ser as mesmas medidas, né? Então, vamos lá, eu substituo. O volume é igual a 30 vezes 30 vezes 30. Então, vamos lá, ó. 30 vezes 30 dá 900. Baixo o 30, né? Então, 900 vezes 30 dá 27.000 centímetros. Aí eu venho aqui, ó, e coloco cúbicos. Por quê? Porque quando é em volume, a gente sempre vai trabalhar com cúbicos, tá certo? Vou dar outro exemplozinho aqui a vocês. Vamos imaginar que nesse exemplo aqui, a gente vai ter uma aresta de 25. Então, o que eu faço? Simplesmente vou substituir. Então, o meu volume vai ser igual a 25 vezes 25 vezes 25. Lembrando da formulazinha lá, né? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer, ó? 25 vezes 25 dá 675. Baixa o 25. Então, 675 vezes 25 dá 16.875 centímetros cúbicos, tá certo? Bom, agora a gente vai fazer com um paralelepípedo. Um paralelepípedo, né, seria um exemplo como que, por exemplo, uma caixa d'água, né? Algo que eu quiser saber o volume que tem. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 5 metros de comprimento, vezes 2 de largura, vezes 3 de altura. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha formulazinha, que é volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Vou pegar ela, vou substituir os valores, né? Então, comprimento 5 vezes a largura 2 vezes a altura 3. Então, eu vou multiplicar. 5 vezes 2 vai dar 10, aí eu baixo 3. 10 vezes 3 vai dar igual a... O volume vai ser 30 metros cúbicos. Então, gente, agora a gente vai falar sobre densidade, tá certo? E eu vou fazer um pequeno experimento aqui para vocês verem, tá certo? Aqui nós vamos ter uma vasilhinha com água, tá certo? E a gente sabe, gente, que água é água em estado líquido, é água em estado gasoso e água em estado sólido. Porém, elas vão ter densidades diferentes. Então, aqui eu tenho a água em estado líquido
tá certo? Água em estado líquido. Então, eu vou colocar aqui, ó, cubos de gelo. Vamos ver o que acontece. Olha aí que interessante. Então, dá pra gente observar que o gelo, ele fica superficial, né? Fica em cima, fica boiando. Por que será? Porque, gente, o gelo é menos denso do que a água. Então, é como se a água, teoricamente, fosse mais pesada. Que é, de fato, né? Então, se essa água aqui, eu aquecesse ela ia ficar no estado gasoso e ia evaporar, né? Ia ficar bem menos denso, ou seja, as moléculas iam ficar mais separadas, tá certo? Outro exemplo também que a gente pode seguir, né, como eu falei na última aula, é a diferença de materiais. Então, a densidade é uma propriedade específica da matéria, ou seja, a densidade, por exemplo, desses dois objetos, um de madeira e essa pedra, é especificamente característico deles, ou seja, a madeira é bem mais leve do que essa pedra, né? A pedra é muito mais pesada. Então, densidade trata de quê? Trata da quantidade de matéria por centímetro cúbico por unidade de espaço. Então, aqui, a unidade de espaço aqui tem muito menos matéria do que aqui. Aqui tem muito mais matéria do que nessa madeira, né? A pedra é pesada e eu tô observando só de ver que ela é muito mais densa, né? Gente, então, voltando aqui para o nosso exemplo, né? A fórmula da densidade é o seguinte: a densidade, ela é igual à massa dividida pelo volume. Então, seria o quê? Seria o coeficiente que divide a massa pelo volume, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês, como o exemplo anterior. Então, nós temos aqui o nosso paralelepípedo. Nós temos primeiro, inicialmente, que descobrir o seu volume. Então, a gente já descobriu o volume aqui, né? Que é 30. E a gente tem que ter esse valor aqui, que é o valor de quê? O valor da massa. Então, a minha massa desse paralelepípedo, eu sei que é 1.500. Então, eu venho aqui com a minha fórmula e aplico, né? Então, vamos aplicar. A densidade é igual à massa, que eu recebi o valor 1.500, vezes o volume que eu fiz o cálculo para atingir, que é 30, né? Então, eu vou saber que o quê? Que 1.500 dividido para 30 dá 50. Então, gente, a nossa de aula por hoje é essa. Eu espero que vocês façam o exercício e qualquer dúvida, gente, vocês podem entrar no privado e me perguntar, tá certo? Obrigada a todos e uma ótima semana para vocês. Espero que fique claro o conteúdo.